Existe algo que tem paralisado muitas pessoas sem que elas percebam. É a dúvida. A dúvida tem o poder de travar decisões, atrasar processos e enfraquecer propósitos. Muitas vezes, quando o inimigo não consegue impedir alguém do medo, do cansaço ou das circunstâncias, ele planta dúvidas. Porque uma pessoa sem direção até sonha, mas não consegue avançar. Ela começa algo e para no meio. Dá um passo hoje e retrocede amanhã. Vive cansada emocionalmente porque nunca sabe se está realmente no caminho certo. Existe uma razão pela qual a Bíblia fala tanto sobre guardar o coração. Porque o coração é como uma bússola interna e toda bússola precisa estar calibrada para apontar a direção correta. Em alto mar, navegadores usam a bússola para não se perderem em meio à imensidão. Em guerras, ela é usada para evitar territórios perigosos. E o mais interessante é que a palavra bússola significa a pequena caixa. Quando eu descobri isso, algo me chamou a atenção. O nosso coração também funciona como uma pequena caixa onde armazenamos experiências, dores, palavras, lembranças, sentimentos e influências. Agora pare e pense comigo. Se tudo o que entra nessa caixa estiver contaminado, como a direção apontada por ela será saudável? É impossível alimentar o coração com medo, com comparação, com negatividade, ambientes tóxicos e pessoas desajustadas emocionalmente, e esperar clareza nas decisões. Aos poucos, a bússola interna começa a perder precisão, e quando isso acontece, a pessoa já não consegue distinguir o que é direção de Deus e o que é apenas ansiedade, carência ou pressão emocional. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa cheia de convicção sobre algo, mas basta ouvir determinadas opiniões para sua mente se confundir completamente. Isso acontece porque existem vozes que descalibram a direção da nossa vida. Existem ambientes que roubam discernimento. Existem pessoas que espalham tanta insegurança que, se você não vigiar, começa a duvidar até daquilo que Deus já confirmou dentro de você. Por isso, guardar o coração não é apenas um conselho bonito da Bíblia. É uma necessidade espiritual e emocional. Guardar o coração significa filtrar o que entra, significa entender que nem tudo merece acesso à sua mente, aos seus ouvidos e à sua intimidade. Nem toda conversa te fortalece, nem toda companhia te aproxima do propósito, nem todo conteúdo alimenta sua fé. Existem coisas que parecem pequenas, mas vão desalinhando você aos poucos, quase sem perceber. E sabe qual é o problema da dúvida? Ela raramente chega fazendo barulho. Na maioria das vezes, ela entra silenciosamente. Primeiro, você começa a questionar suas capacidades. Depois, começa a questionar suas decisões. Em seguida, questiona o processo. Até que, sem perceber, começa a questionar até aquilo que Deus te falou. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, quando tirou os olhos de Jesus e começou a afundar nas águas. Enquanto os olhos estavam na direção certa, havia firmeza. Mas quando a atenção mudou, foi naquele momento que a dúvida entrou. Por isso, existe algo que você precisa de verdade entender. Pessoas decididas não são aquelas que nunca sentem medo, são aquelas que aprenderam a não permitir que a dúvida assuma o controle da direção. Fé não é ausência de perguntas. A fé é continuar caminhando mesmo quando ainda existem perguntas dentro de você. Hoje, talvez Deus esteja te chamando para recalibrar a sua bússola interior. Talvez você precise se afastar de ambientes que confundem sua mente. Talvez precise silenciar algumas vozes para voltar a ouvir a direção do céu com clareza. Porque quando o coração está alinhado com Deus, até em meio às incertezas você encontra paz para continuar. Provérbios 4:23 que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E isso significa que a qualidade da sua direção depende diretamente daquilo que você permite permanecer dentro de você. Hoje, eu quero te encorajar a fazer uma reflexão. O que tem entrado no seu coração ultimamente? Quais vozes têm influenciado as suas decisões? Quais ambientes têm roubado sua clareza? Talvez esteja na hora de limpar a sua bússola, recalibrar a direção e voltar a caminhar com convicção. Porque uma vida guiada por Deus não é uma vida sem desafios. É uma vida que sabe para onde está indo, mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. Que o Senhor abençoe a sua semana e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.